Do livro Vinha de Luz, capítulo 135, Paz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 135. Paz. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios 6:4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Agora com o título Paz. Com esse título,
Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que foi dita, ou melhor, escrita por Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos Efésios, dizendo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação significa advertência, aviso, conselho. O que ele quer dizer, então, é para que seja criado da doutrina, que é uma doutrina que tem uma advertência do Senhor, ou seja, de Jesus Cristo. E não provoqueis a ira. Isto é muito importante, porque muitos pais se desequilibram diante dos filhos e nós sabemos perfeitamente que os filhos se espelham nos pais. Os filhos têm os pais como modelo. E se eles, então, se desesperam, ficam raivosos, mostrando ali a ira com eles, eles vão futuramente ter este mesmo comportamento. Basta nós vermos pessoas na nossa sociedade. Ele começa nos explicando, dizendo que assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. É exatamente isto que as pessoas, quando querem se unir para formar uma família, deveriam aprender já de início, que eles estão tendo ali um caráter divino como pai e como mãe. É uma responsabilidade. Ele continua dizendo que, infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Isto é, esses atributos que são importantíssimos passar para esses filhos, porque esses filhos vão, no futuro, representar a característica que eles tiveram, a educação familiar que eles tiveram em suas casas. Nesta outra parte, diz que grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Essa palavra envenenados, que vem de veneno, ele está dizendo que um grande número de homens e mulheres procuram esses prazeres envenenados. Podemos citar alguns. Por exemplo, a bebida. Podemos citar também, falar das pessoas, que é uma outra, realmente, prazer envenenado. E assim por diante. Tudo aquilo que faz parte, muitas vezes, da nossa sociedade, mas que nós temos que tomar muito cuidado para não passar esses conceitos para os nossos filhos. E diz ainda que os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Ele está se referindo a essas pessoas, esse grande número que ele se referiu, que essas pessoas ficam numa perseguição à fantasia ruinosa. É uma situação péssima, tanto para eles quanto para seus filhos. E eles estão longe das verdadeiras noções da humanidade. Eles estão totalmente fora ali daquilo que eles propuseram, o que é fazer uma família. E ele diz ainda que urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber o concurso.
urge reconhecer, ou seja, é urgente nós reconhecermos que o Evangelho não está falando aos embriões da espiritualidade. Em outras palavras, espíritos recém-nascidos. Não são. Todos nós que estamos aqui já tivemos diversas oportunidades de reencarnação e, naturalmente, de aprendizado. Eles têm inteligências e corações que são suscetíveis, isto é, dispostos, aptos, capazes de receber esse concurso. Ou seja, esta responsabilidade de ser pais. Continua dizendo nessa outra parte que os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Então, nós, pais, temos que admitir que nós somos desta Assembleia de Jesus, a partir do momento que nós passamos a ser pais. E temos que compreender a complexidade e a grandeza. Esta complexidade que é profunda, que é obscura, que é complicada. Porém, nós temos que entender qual é o nosso trabalho a ser feito. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Esta palavra imprescindível significa é básico, é essencial. Então, é natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Só que esses acontecimentos vulgares não podem influenciar no lar, porque são acontecimentos, muitas vezes, muito banais, que não vão somar em nada para a personalidade desses espíritos. E ele diz, então, que é essencial não perder de vista que o lar é o mundo essencial. O que ele está querendo dizer com isto? Que essa célula, que é chamada família, pai, mãe, filhos, avós, eles constituem um manancial, um mundo essencial para aquelas criaturas. Aquilo é o de mais importante para eles. E se essa família não der o devido respeito, a devida importância nisto, vai realmente ser ruinoso. E por isso que ele diz que onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Ou seja, uma vez que lhe foi conferido ali uma criança para nascer naquele lar, Deus que lhe conferiu. Sem ele nada é possível. E Emmanuel ainda diz que os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Olha que interessante. É isso que tem que ter esta noção, esses pais. Esses pais têm que ter essa noção da importância ao constituir uma família, que tem que ter essa cooperação. Por que isto? Porque ali nós temos espíritos, assim como nós. E esses espíritos, se estão encarnando, é porque precisam aprender. Aprender. Pode ser um espírito mais evoluído que você? Pode. Só que ele precisa do seu aprendizado. É isto que nós temos que entender. Muitas vezes a gente vê pessoas achando que a criança é um espírito evoluído porque ele é inteligente e que não precisaria vir mais, e que ele vem com uma missão que não se sabe qual é. Nós temos que ter bastante
parcimônia nessa situação. Nós temos que ter essa condição de ver que ele veio, se veio, precisa da nossa ajuda. Continua dizendo que receber encargos desse teor, ou seja, ser pai e mãe, é alcançar nobres títulos de confiança. Uma vez que nós somos ali responsáveis por aquelas criaturinhas, nós vamos ter depois nobres títulos de confiança. Ou seja, Deus vai nos confiar outras coisas importantes também. Por isso, criar os filhinhos é aperfeiçoá-los e não é serviço tão fácil. Emmanuel está dizendo para nós que o que nós temos que fazer é aperfeiçoá-los, isto é, passar para eles o melhor que nós temos, dar exemplo acima de tudo. E ele está dizendo que isso não é um serviço fácil. Claro que não é fácil. Mas ele diz que a maioria dos pais humanos vivem desviados. O que significa isto? Significa que eles estão tendo outros objetivos depois de ter os filhos. E esses objetivos são objetivos banais. Vamos dar exemplo, a bebida. Nós temos também aqueles fanáticos por outras coisas, jogos e etc. E desta forma, eles estão desviados e deixam seus filhos do lado. Da mesma forma, aqueles que trabalham muito e não têm tempo para cuidar dos seus filhos também. E quando estão junto deles, eles não agem como deveriam. E através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Olha, isto é de suma importância. Como que nós estamos nos relacionando com nossos filhos? Nós estamos tendo excesso de ternura ou demasia de exigência? Tanto um quanto o outro, na verdade, estão equivocados. Porque você está dando tudo para seu filho. E você dando tudo para o seu filho, quando ele vai crescendo, ele vai vendo que você não pôs limites. E desta forma, ele acha que tudo pode. E se você exige demais, você vai ser um carrasco. Então, sempre o equilíbrio está no meio, onde você vai ter uma atitude mais própria para aquela criança. Ver que ele tem um momento de aprender numa determinada idade e depois ele vai tendo um entendimento maior. E aí você vai acrescentando esses conhecimentos. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova. Olha, ele fala que todos vão caminhar. Uns que tiveram excesso de ternura, outros que tiveram também exigência demais, e aqueles do meio. Naturalmente, aqueles que tiveram uma vida caminhada pelo meio, dando tudo, nem pelo excesso de exigência, ele vai ter uma educação melhor. Ele vai ter uma vida melhor e vai passar por esta vida melhor para os seus filhos também. E nós temos que compreender que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. E amor não é deixar fazer tudo. Amor é você ter amor em qualquer momento da vida dessa criança. É estar à frente dessas qualidades que deve brilhar o divino dom do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É exatamente o caminho do meio. É muito importante nós estarmos bem atentos para que nós possamos passar isto para nossos filhos. Uma lição extraordinária para que todos aqueles que sejam pais ou que estando pretendendo formar uma família, que possam refletir sobre isto. Um grande abraço e até mais ver
e fique com Deus.